Ao vivo para as ruas de São Paulo, com a nossa reportagem, a Beatriz Manfredini já chegou para nos contar que o Ministério da Saúde está investigando uma morte suspeita de febre do Oropouche, no Paraná. Queria que você desse mais detalhes para a gente, Beatriz. Bom dia. Oi, Colombo, bom dia para você também, para a Lívia, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Pois é, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde, confirmou em uma entrevista ontem em Brasília que as investigações sobre a morte de uma pessoa no Paraná continuam, né? As investigações para saber ou não se essa pessoa faleceu de febre Oropouche. A suspeita é que a pessoa não tenha contraído a doença no próprio Paraná, mas sim em Santa Catarina. Mas as investigações ainda continuam em curso. No mês de julho, é importante a gente lembrar, o Ministério da Saúde confirmou 2 mortes pela febre Oropouche, as primeiras registradas no mundo, na Bahia, de 2 mulheres com menos de 30 anos e sem comorbidades que contraíram a doença de forma grave. É mais ou menos como se a pessoa tivesse uma dengue grave. Os sintomas são bastante similares. Então, nós temos essas 2 mortes confirmadas e o Ministério da Saúde investiga uma terceira, ainda sem prazo, para terminar essa investigação. Mas a situação da febre Oropouche no Brasil preocupa. Alguns estados têm um número grande de casos. Esse ranking é liderado, de acordo com dados do próprio Ministério da Saúde, pelo Amazonas, que tem 3.230 infecções atualmente. Depois temos Rondônia, com 1.710 casos notificados da doença, Bahia, onde ocorreram as 2 mortes, 886 notificações, Espírito Santo, 444 e Roraima, com 261 casos da doença registrados até agora. Colombo. Já que a gente está nessa hora da saúde, eu queria te perguntar sobre uma outra doença que voltou a preocupar as autoridades aqui no Brasil, que é a febre chikungunya, né? Exatamente, Colombo. O número de casos também bastante alto e chama atenção, né? A Secretaria de Vigilância em Saúde também chamou atenção para esse problema nessa entrevista coletiva que ocorreu na capital federal na última quinta-feira. Para a gente ter uma ideia, o número de casos prováveis de chikungunya no Brasil em 2024 é de 254.095, dados do Ministério da Saúde. São 161 mortes confirmadas pela doença até agora e 155 em investigação. Quando a gente pega os dados também por estados, como a gente fez agora com a febre Oropouche, nós temos, falando de chikungunya, na frente o estado de Minas Gerais, com a maior parte dos casos, são 159.844 casos por lá. Depois vem o Mato Grosso, com 19.018 casos, Bahia, 15.508 casos registrados, Espírito Santo, 13.058 notificações e São Paulo, com 10.667. Lembrando que no caso da chikungunya, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Vigilância em Saúde, fez uma ressalva que nas últimas 10 semanas, apesar de os números preocuparem e estarem altos, os casos vêm diminuindo, assim como no caso da dengue. O mosquito transmissor da chikungunya e da dengue é o mesmo, o Aedes aegypti, assim como do Zika vírus. Portanto, neste momento a gente tem uma redução de casos, mas ainda atenção para a doença em todo o Brasil. Colombo. Muito bem. Beatriz Manfredini conversando com a gente ao vivo e direto de São Paulo às 6h29.